Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde se você já está almoçando, então se você já almoçou, é um grande prazer poder estar aqui de novo fazendo essa live, cara. Eu vou te confessar, eu já estava com saudades, espero que você também esteja com saudades desse papo aqui, dessas lives comigo, com o Lacava. Por quê, cara? Qual a importância dessas lives? Porque, deixa eu te contar, cara, meu objetivo profissional é ajudar cada vez mais um número maior de vendedores, de vendedoras a conseguirem bater suas metas de vendas. É mudar a maneira como os profissionais que trabalham com vendas, ou até aqueles que não trabalham, mas que sem perceber também precisam vender, mudar a forma como essas pessoas vendem, transformar a maneira como se vende no Brasil, para no final das contas, vendedores e vendedoras baterem as suas metas, clientes estarem satisfeitos e toda uma cadeia de pessoas aí ligadas a tudo isso terem suas vidas melhores, mais leves, mais produtivas, com melhores resultados. Cara, esse é o meu grande objetivo. Bom, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Lacava, sou vendedor, palestrante, consultor, treinador de vendedores e vendedoras, mais de 16, 17 anos fazendo isso, milhares de vendedores e vendedoras treinadas em centenas de empresas do Brasil, fora do Brasil. Também sou autor do livro best-seller 7 Passos para Ser um Líder de Vendas, que tem ajudado muita gente nesse caminho de conseguir bater as suas metas, se tornar um campeão, uma campeã de vendas, cara. Legal. Nosso papo de hoje. Por que eu vim aqui hoje fazer essa live? Talvez você já tenha visto no meu stories, publiquei lá, te chamando, te convidando para que você pudesse estar aqui. Meu papo hoje com vocês é sobre, cara, como fazer para poder vender mais produtos, mais soluções para o mesmo cliente. Para aquele cliente que eu já estou conectado com ele, para aquele cliente que eu já tenho uma relação com ele. Como é que eu faço para conseguir vender mais produtos e mais soluções para esse cliente, que já é o meu cliente ativo? Legal, cara? Então, vamos conversar sobre isso. Bom, antes de continuar, deixa eu te fazer dois convites, cara. Dois convites. O primeiro deles é o seguinte: tem algum vendedor, alguma vendedora, um colega, uma colega tua que você sente que também quer continuar aprendendo, quer continuar se aprimorando em vendas? Então, cara, esse é o momento de você mandar uma mensagem para ele. Aí, na parte de baixo do teu celular, aí do teu aplicativo do Instagram, tem uma espécie de um aviãozinho, uma asa delta aí. Se você clicar nele, você consegue mandar uma mensagem para quem você quiser agora, para convidar ele para participar, ou ela para poder participar dessa live. Legal? Então, esse é o momento, cara. Muito legal. Mais do que acumular, mais do que aprender conhecimento, é muito legal quando a gente compartilha, que afinal é o que eu estou fazendo contigo agora. Então, cara, que tal você também fazer isso com as pessoas que você gosta, que você tem carinho, ou então que inclusive tem te pedido ajuda nesse sentido? Muito interessante, né? Muito legal. O tema do nosso papo de hoje, que é como vender mais produtos, mais soluções para os nossos clientes ativos, aqueles clientes que já fazem parte da nossa carteira, que a gente está visitando, que a gente está vendendo. Bom, quando eu falo em vender mais produtos para o mesmo cliente, cara, eu estou falando em vender produtos ou soluções, cara, complementares, tá? Tecnicamente no mercado a gente chama isso de cross-sell ou então upsell. São nomes em inglês, mas que, enfim, o que a gente quer fazer aqui é descomplicar. Então deixa eu contar para você o que é um cross-sell, então o que é um upsell. Um cross-sell é quando você, traduzido literalmente para o português, é a venda cruzada. O que é uma venda cruzada? Bom, você está vendendo um produto, então você está vendendo um serviço para o teu cliente, e aí você vê a oportunidade de vender um outro produto, né? Que tenha mais ou menos o mesmo valor, ou um valor parecido, um preço parecido com aquele que você vende para o teu cliente, tá? É algo complementar para ele em relação àquilo que ele utiliza de você. Sei lá, cara, vamos supor que você venda produtos de limpeza. Então, cara, se você vende um determinado produto para o cliente, se o teu cliente compra
um alvejante ou então um detergente, cara, por que não, né? Será que ele também não precisa de um desinfetante? Ou então será que ele não precisa também de uma palha de aço? Alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Pode ser algo, como eu mencionei aí, um produto mais de varejo, ou pode ser uma solução extremamente complexa. Vamos supor que se você vende consultoria de planejamento estratégico para o teu cliente. Cara, você vende uma consultoria de planejamento estratégico. Cara, então, além de vender a consultoria de planejamento estratégico, por que não, por exemplo, complementar essa venda para ele com uma consultoria específica para criação de um novo departamento ou de uma nova linha de produtos para o teu cliente? Percebe, cara? Você vai além do planejamento estratégico e se aprofunda em outros tipos de necessidade que ele possa ter para poder atender também esse teu cliente. Legal? Tem também, dentro desse contexto, cara, tem também aquilo que a gente chama de, além de cross-sell, do up ou downsell, tá? Também do inglês, uma venda para cima, uma venda para baixo. O que significa isso? Bom, diferentemente do cross-sell, onde você vende um produto mais ou menos diferente, mas mais ou menos do mesmo preço, o upsell, como o próprio nome diz, uma venda para cima, é um produto ou um serviço que já tem um preço maior do que aquele que você está acostumado a vender, tá? Ele é um produto bem mais alto. Então, vamos supor que você venda artigos para carro, tá? Você é um vendedor aí de produtos para carro, tá? Então, você fez uma venda para o teu cliente de película de proteção de vidro. Tudo bem? Muito comum, né? As pessoas estão acostumadas a colocar película de proteção de vidro. O que seria um upsell? Uma venda com um preço maior que também pode interessar o teu cliente. O famoso envelopamento do carro. Cara, muita gente acaba gostando da ideia de envelopar o carro inteiro com uma película protetora, seja para proteger o carro, seja para criar um estilo diferente. Percebe, cara? Já é uma venda com valor, com preço bem maior, tudo bem? Ou então um downsell. O que é um downsell? Cara, downsell é uma venda de um produto, mas com preço reduzido em relação ao preço médio do produto que você vende para o teu cliente. Legal? Então, vamos supor aí, agora voltando de novo para serviços, né? Vamos supor que você venda para o teu cliente planos de internet. Você vende planos de internet para ele e tal, 200 mega, 300 mega e tal, e ele fala, putz, cara, legal, tal, não preciso tal. Mas uma coisa que eu estou precisando é de um roteador novo. Eu quero trocar o meu roteador para atualizar aqui meus equipamentos e tal. Legal, cara, não é um serviço da qual você vai faturar aí no ano R$1.200, R$1.600, alguma coisa assim, que é o quanto vale um plano hoje, mais ou menos, de internet, mas você vai vender o equipamento para ele que custa R$300, por exemplo, R$350. Percebe? É uma venda de menor preço, mas que acaba continuando sendo interessante para ele. Então, estou contando tudo isso para vocês para que a gente possa se situar, tá? Para que a gente possa estar aí na mesma página e seguir adiante para entender daqui a pouco como é que eu faço, quais são as estratégias para poder vender mais produtos para o mesmo cliente. Legal, cara? Mas olha só, muitos vendedores confundem isso que eu acabei de explicar com o quê, cara? Ficar tentando empurrar produto ou serviço, o mesmo produto ou o mesmo serviço para o cliente, esperando que ele compre. Na verdade, isso acontece na maioria das vezes porque o vendedor ou a vendedora está unicamente com o foco dele em precisar bater a meta. Então ele quer bater a meta de qualquer maneira e ele vê na frente dele, né, o cliente. Na verdade, ele vê cifrões, ele não vê cliente. Ele acha que o cliente é a solução para que ele possa resolver esse problema dele de conseguir fazer a venda, de conseguir bater a meta. Cara, um grande erro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas, cara, não é isso, tá legal? Vender mais produtos para o teu cliente não é isso. Não é simplesmente tentar aumentar a quantidade, que é o que muita gente faz, entendeu? Pô, cliente, por favor, em vez de comprar 10 unidades, em vez de comprar 10 caixas de refrigerante aí para o teu estabelecimento, pô, será que você não pode comprar 30 caixas? Será que você não topa comprar 50 caixas comigo? Cara, putz, é aumentar a quantidade.
tentar vender mais produtos só aumentando a quantidade, cara, putz, é complicado. Até porque normalmente o cliente tem clareza sobre isso, de quanto ele precisa, enfim. A não ser que ele seja um cliente que não tem uma boa organização e ele não consegue controlar muito bem o estoque dele. Pode acontecer? Pode acontecer também, mas nesse sentido as estratégias que eu quero comentar com você, elas também são fundamentais para que você faça isso de uma maneira legal, de uma maneira que garanta que você não vai perder esse cliente, e sim vai ganhar um cliente pela tua capacidade de fornecer para ele soluções precisas. E uma ajuda que efetivamente faça com que ele ganhe mais dinheiro ou que ele atinja o objetivo que ele tenha no negócio dele. Tudo bem, cara? Muito cuidado com isso, cara. Muito cuidado com essa coisa de tentar ficar empurrando cada vez mais quantidade para o cliente. Sabe aquela coisa pedindo pelo amor de Deus? Ai, pelo amor de Deus, cliente, me ajuda, vai, fecha um pouquinho mais. Cara, deixa eu te contar. Isso funciona? Funciona. Isso funciona. Aliás, por isso que muita gente faz. Mas ele é pouco recomendável. Por quê, cara? Porque cria uma experiência na vida do cliente da qual não vai ser legal para você a médio e longo prazo. Sabe aquela coisa? Eu não quero clientes com pena de mim. Clientes com pena de mim, cara, dificilmente vão dar valor para o trabalho que eu faço e vão querer comprar de mim a médio e longo prazo. Cara, clientes preferem vendedoras com uma postura firme, com uma postura correta, com uma postura autocentrada, sabe, cara? Pessoas que ele sente que tem confiança naquilo que fazem, não pessoas que ficam pedindo pelo amor de Deus para ele o tempo inteiro, tudo bem? Ou pior do que isso, cara, o que pode ser pior do que isso? Sabe, são aqueles vendedores ou vendedoras que fazem a chamada venda casada, cara. O que é venda casada se você não sabe do que eu estou falando? Se você sabe, você já está me acompanhando aí, mas aquela venda casada eu também chamo de venda chantageada, cara. Por quê? Porque literalmente o vendedor fazendo chantagem com o cliente. Olha, cara, eu te vendo o livro, né? Você que está precisando do livro, eu entendi, você me pediu o livro, então eu te vendo o livro se também você comprar meu curso, só na condição se você comprar meu curso. Putz, cara, é muito complicado, percebe? É aquela venda condicional. Eu te vendo Coca-Cola se você comprar a cerveja também da minha marca, que é diferente daquela cerveja que eu sei que você quer, daquela cerveja que você gosta, mas é a minha maneira de te empurrar um produto que não tem tanta saída, mas que, enfim, os clientes se sentem impressionados porque o outro produto que eu tenho, que é muito legal, vende bastante. Então eu faço essa chamada venda casada, cara. Mais uma vez, mas isso não funciona, Lacava? Muita gente não faz isso no mercado. Faz, cara. Aliás, faz porque funciona. Qual é o problema disso, cara? Vou repetir para você, cara. É a experiência que você leva o teu cliente a ter com você. Ele pode até comprar essa venda casada se sentindo chantageado pela maneira como você conduziu. Agora, a primeira oportunidade que ele tiver, cara, ele vai cair fora. Ele vai encontrar um outro fornecedor para poder atender ele naquilo que ele precisa sem ter que comprar, ou sem ter que engolir aquilo que ele não precisa, mas ele foi obrigado para poder fechar as condições que eram importantes para ele. Percebe, cara? Muito complicado, mas enfim, acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Aliás, eu sei que você conhece alguém que pratica isso, ou então você mesmo, talvez na posição de cliente, já tenha passado por uma situação como essa. Muito complicado. Bom, cara, como é que eu descobri isso, né? Como é que eu entrei, como é que eu comecei a desenvolver um olhar para essa coisa de oportunidades que me levam a vender mais produtos para o mesmo cliente? Bom, deixa eu te contar. Eu descobri isso e comecei a me interessar por isso antes mesmo de começar a trabalhar oficialmente com vendas. Você sabe, se você me segue, ou então se você não segue, deixa eu te contar, fazem aproximadamente 17 anos, acho que está entre alguma coisa por volta daí, 17 anos que eu oficialmente, vamos dizer assim, comecei a trabalhar com vendas. Mas deixa eu te contar, antes disso eu já tinha essa percepção. Antes mesmo de trabalhar diretamente com vendas, eu já entendia, eu já sabia que essa história de empurrar, de tentar vender na base do empurra, na base da chantagem, cara, não era um bom negócio. Como assim? Você pode estar se perguntando, cara, eu sempre fui cliente, eu sempre comprei na minha vida,
né? Desde garoto, adolescente, depois na vida adulta, cara, se é uma coisa que a gente faz, se não diariamente, praticamente semanalmente, é comprar, cara, comprar coisas das quais a gente precisa, as quais nos interessam, enfim, que fazem parte do nosso dia a dia. E nesse sentido, como um grande observador da vida, né, como eu sou um grande curioso, cara, eu adoro entender os porquês da vida, por que as coisas acontecem da maneira como elas acontecem, por que as pessoas são como elas são, por que elas agem de determinada maneira e não de outra forma. Então, essa curiosidade, já mesmo antes de trabalhar com vendas, me fez começar a prestar atenção, cara, como eu era atendido, como os vendedores e vendedoras que me atendiam se comportavam, tá? E quais eram aqueles que eu gostava e quais eram aqueles que eu falava assim, cara, não foi legal, não foi uma experiência boa, se eu puder, eu vou evitar comprar novamente com esse vendedor ou com essa vendedora. Eu vou evitar, cara, por quê? Porque não é uma experiência legal. Você costuma repetir experiências que não são legais na tua vida, cara? Não. Aliás, eu digo que só sadomasoquistas buscam sofrimento na própria vida, mas inclusive buscam isso provavelmente de uma maneira consciente. Sadomasoquista é aquela pessoa que gosta de sentir dor, aquela pessoa que tem prazer em sentir dor, cara. Deixa eu te falar, não tenho isso, né? Eu, pelo contrário, sinto dor na minha vida, muitas vezes passo por experiências que não são legais, mas eu sempre procuro evitar, eu sempre procuro achar caminhos que não me levem de novo a passar pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, tá? Por isso que essa percepção, essa sacada de que, cara, tentar empurrar ou então chantagear o teu cliente, cara, não é um bom negócio, aliás, é um péssimo negócio para que você possa vender mais produtos para o mesmo cliente. Legal, cara? Tamo junto nesse sentido? Muito bom, cara, muito bom. Então vamos lá. Deixa eu contar para vocês uma coisa que acontece muito também nessa tentativa, nessa busca que vendedores e vendedoras têm de vender mais produtos para o mesmo cliente, cara. Que são aquelas famosas objeções, não que os clientes fazem, mas que os próprios vendedores têm quando se deparam com esse tipo de situação. Quer ver só? Tem uma delas que é assim, mais ou menos assim, ó. Mas, Lacava, cara, como é que eu consigo fazer isso se o cliente sempre diz que não precisa, né? Então, aquela coisa, ó, eu vendo para ele sempre o mesmo produto, sempre o mesmo serviço. Então, ó, por exemplo, vendo para ele sempre, cara, a caneta, porque ele precisa, por isso que ele me procurou, eu faço uma boa venda para ele todos os meses, da caneta e tal. Mas sempre que eu ofereço para ele um lápis, por exemplo, que também faz parte do meu portfólio de produtos, cara, ele diz para mim que não quer, ele diz para mim que não precisa, né? Eu sempre ofereço para ele e ele não precisa. Então, cara, como é que eu faço para mudar isso, né? Bom, cara, deixa eu te contar. Por isso que a gente aqui tá nessa live. A gente faz isso usando técnicas, cara. E aí eu já vou dar um spoiler para você do que daqui a pouquinho eu entro especificamente para te contar, tá? A gente usa técnicas, cara, técnicas para poder mudar essa situação. Uma delas, e daqui a pouco eu vou repetir, como eu te disse para você, porque ela sozinha também nem sempre funciona, mas é a técnica de fazer perguntas estratégicas para o teu cliente. Cara, quando eu sou capaz de formular perguntas estratégicas para o meu cliente, eu começo a mudar esse jogo, eu começo a criar uma visão para o cliente, eu começo a ajudar ele a ter uma visão ou mais ampliada, ou um pouco diferente, que leva ele a, pode ser, cara, pode ser que isso seja legal, seja interessante. Aliás, eu nunca tinha pensado sobre isso. Agora que você está me fazendo essas perguntas, está me fazendo refletir, e nesse sentido eu tô, me conta um pouco mais sobre isso. Normalmente essa é uma frase que o cliente acaba trazendo para você. Por quê, cara? Porque você leva para ele a percepção, a visão de coisas que também são importantes no universo dele, no dia a dia dele, mas que talvez ele não tivesse dado conta, ou então ele pode encontrar, ou então são caminhos diferentes que ele não tinha imaginado. Cara, isso acontece o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro isso acontece, é muito louco. Quando a gente está com os olhos, ouvidos, a nossa percepção, os nossos sentidos abertos para poder sacar isso, cara,
fica muito mais fácil de entender. Sabe o que é duro nessa história toda, por exemplo, dessa visão mais limitada que muitos vendedores têm? O cliente sempre responde para mim que não, cara. É que a gente, normalmente, sabe quando a gente muda essa visão na vida da gente? Quando a gente passa por algo nesse sentido, mas não como vendedor, como cliente, cara. Rapidamente, deixa eu contar uma história para vocês. Eu recentemente passei por uma situação como essa, aonde eu precisei trocar o serviço de internet que eu tenho numa das minhas propriedades. Eu tenho uma chácara aqui muito legal, muito gostosa. Se você me acompanha aqui no Instagram, você já viu, de vez em quando eu faço alguns posts sobre ela. Cara, um cantinho lá super especial que eu tenho para curtir com a família. Inclusive, de vez em quando eu alugo, né? É muito legal. Nessa era de economia colaborativa, né, cara? A grande sacada não é só você ter, mas você saber como compartilhar e tirar bons frutos disso. Fica mais uma sacada aí para você também. Legal? Para você que está me assistindo. Mas enfim, eu precisei trocar lá o sistema de sinal de internet, sinal de Wi-Fi para, enfim, hoje você não tem Wi-Fi, você não tem nada na vida, né, meu? É mais ou menos que nem a água, enfim, alimento, Wi-Fi é tudo. E foi muito interessante porque, embora eu seja um cara, eu acredito que eu seja um cara tecnologicamente bem antenado, acompanho, adoro novidades tecnológicas, enfim, essas coisas, eu achei que eu fosse um cara bem informado sobre isso. Cara, eu descobri que eu desconhecia várias diferentes opções e possibilidades que eu poderia ter para poder atender essa nova minha realidade. A visão que eu tinha num primeiro momento, cara, é uma visão única, de uma solução específica. Por quê? Repito, por conta da minha falta de conhecimento. Embora, vou repetir para vocês, eu achei que eu fosse um cara que tivesse um conhecimento mais amplo nessa área. Bom, eu descobri não só que existe outra alternativa, mas que existem algumas outras alternativas, cara. Não era só uma outra opção. Existiam mais de uma, duas, três opções diferentes para que eu pudesse continuar tendo esse serviço de uma maneira satisfatória. Agora, o mais incrível, cara, mais incrível, e é muito legal que você está aqui me acompanhando nessa live, porque eu quero dividir isso com você. Eu não só descobri uma solução diferente, como essa solução ela é melhor, ou seja, eu estou trazendo lá para minha chácara uma internet com maior velocidade, maior capacidade de navegar, né, e fazer, por exemplo, videoconferências como essa ou transmissões ao vivo como essa de uma maneira muito mais precisa, de uma maneira muito mais segura, então mais veloz e, por incrível que pareça, cara, mais barato. Eu estou diminuindo o preço que eu gastava até então para poder ter o sinal de internet lá. Olha que loucura, cara, de um aparente problema que eu tive, cara, me veio não só uma solução, mas uma solução que melhorou em termos de qualidade e de preço aquilo que eu estava buscando. Mas por que você está contando tudo isso, Macaba? Eu estou te contando tudo isso por quê, cara? Para poder elogiar um camarada chamado Renato. Cara, quem que é o Renato? Renato foi o vendedor, cara. Foi o vendedor que me atendeu. Exatamente, cara. Olha só que louco. E ele, cara, é incrível, porque ele poderia tentar me empurrar aquilo que era mais caro, então o produto que ele queria me empurrar. Mas não, cara, ao contrário disso, ele teve um cuidado, cara, ele teve uma empatia, ele teve uma paciência, um interesse genuíno de me ajudar, entendeu? De ajudar eu a resolver o problema que eu tinha, cara, porque deixa eu te falar, eu não só virei cliente dele, como virei fã do cara. Adivinha, se quando o cara me ligar para dizer que tem alguma coisa interessante, que tem alguma oportunidade que ele lembrou de mim e queria me contar, adivinha se eu vou dar atenção para ele ou não? Adivinha se eu vou querer escutar ele ou não? Adivinha se provavelmente eu vou embarcar com ele numa nova solução, mesmo que seja algo diferente do que eu já tenho. Lógico, cara, é assim que acontece no dia a dia, é assim que acontece na prática. Tudo bem, cara? Muito legal. Bom, tem uma outra coisa que também acontece muito. Eu sei, talvez você possa estar pensando isso, mas
pô, Lacava, se eu ficar tentando, isso que aconteceu, por exemplo, com o Renato e você, foi meio que sorte, né? Puta, deixa eu te falar, cara, antes de mais nada, não é sorte. Ou talvez se você chama de sorte, estar tecnicamente preparado, conhecer muito bem o teu serviço, o teu produto e ao mesmo tempo tá buscando aproveitar todas as oportunidades que aparecem na tua vida, cara, legal, então eu concordo com você, isso é sorte. Porque do contrário, se você achar que é aquela coisa de jogar uma loteria, putz, cara, deixa eu te contar, não tem nada a ver. Vendas tem muito pouco a ver com sorte quando diz respeito a isso, tá? A algo que acontece sem o nosso controle, cara, muito pelo contrário. Por quê? Porque tem muita gente que diz pra mim assim, pô, Lacava, mas se eu ficar tentando insistir em vender alguma coisa pro meu cliente que já compra algo de mim, puta, cara, eu vou me tornar inconveniente, eu vou me tornar alguém chato, Lacava, eu tenho receio, cara, eu detesto parecer uma pessoa chata pro meu cliente, eu detesto que isso aconteça. Cara, deixa eu te contar, eu também não gosto, deixa eu te falar, de me apresentar ou que o cliente fique com uma percepção de que o Lacava é um cara chato, de que o Lacava é um cara inconveniente, cara. Eu também não gosto disso. Por isso, eu posso te afirmar que isso só vai acontecer se você continuar tentando forçar a venda para o teu cliente. Não usar técnicas para poder, aí sim, conseguir ampliar a tua quantidade, o teu número de produtos, a tua opção de produtos, se é que você tem opções de produtos, para vender no mesmo cliente, cara. Tudo bem? Legal? Aliás, é por isso que a maioria dos vendedores erram, cara, porque essas coisas acontecem quando o vendedor, a vendedora, eles estão mais interessados neles mesmos, na sua meta, em vender o seu produto, do que no seu cliente, cara. É por isso que esses erros acontecem. E eu sei, mas Lacava, eu já te ouvi falando sobre isso. Cara, eu sei que você já me ouviu falando sobre isso. E a minha pergunta para você é, você duro agora, tá? Tô avisando que eu vou ser duro. A minha pergunta é, por que você continua fazendo isso? Mas peraí, Lacava, não faço. Será que você não faz mesmo? Você presta atenção em como você atua no teu dia a dia? Seja sincero com você mesmo, com você mesma, né? Olha para as tuas vendas, olha para a maneira como você tem se comportado quando você está nesse processo de venda com o teu cliente. De verdade, cara, de verdade, sendo sincero, não precisa dividir com ninguém, não precisa contar para ninguém, mas fazendo uma reflexão você com você mesmo. Você realmente está com o teu foco no teu cliente ou então você aí no fundo está com a tua maior preocupação em bater a tua meta, em conseguir fazer as tuas vendas, cara, em conseguir se dar bem? O que tá aí dentro de você? Percebe, cara? É isso, meu. E por que eu digo isso com tanta clareza? Poxa, aquilo que eu te falei, são muitos anos, cara, já. São muitos anos acompanhando vendedores e vendedoras e vendo isso acontecer na prática. Aliás, eu mesmo. Por que você acha que eu estudo tanto? Por que você acha que eu pratico tanto, cara? Porque muitas vezes eu me pego nessa situação. E o que muda o jogo, o que faz com que a gente consiga não só bater a meta, mas se tornar um campeão de vendas, é quando a gente sai desse entendimento intelectual e consegue colocar isso na prática, consegue praticar isso, cara. Tem uma distância enorme. Eu costumo dizer que tem um abismo entre entender, saber o que eu preciso fazer e efetivamente fazer isso na prática quando eu tenho a oportunidade. Legal? Por isso que agora, para deixar isso claro, nós vamos falar sobre quais são as principais estratégias para conseguir vender mais produto no mesmo cliente, cara. O que tá aí na tua mão que você pode fazer que aumenta a garantia de você conseguir isso? Vamos lá. Algumas das coisas eu já fui falando para você durante a live, né? Se você esteve aqui comigo, você já está sacando. Bom, se você chegou agora, ou então, se você quer organizar isso de uma maneira melhor aí na tua cabeça, presta atenção porque eu vou comentar contigo, cara. Primeira coisa, interesse genuíno. Cara, vendas tem a ver com interesse genuíno. Tudo bem se você trabalha em vendas porque você precisa pagar suas contas. Acaba, não, eu só trabalho com vendas porque eu preciso pagar minhas contas e foi o emprego que eu consegui, foi a oportunidade que eu consegui.
tudo bem, vale, cara, super legal, super importante. Tô feliz que você encontrou um lugar, uma empresa, um trabalho que te ajude a pagar as contas, muito legal. Agora, se você quiser ter sucesso em vendas, se você quiser realmente bater a tua meta, aliás, não só isso, se você quiser ser um campeão, uma campeã de vendas, cara, você vai precisar ter interesse genuíno. Você vai precisar ultrapassar a barreira do isso serve como um trabalho bombeiro, né? Apagar incêndio, ou seja, me ajudar a pagar as contas, para avançar para uma ideia de, porra, cara, ajudar as outras pessoas é legal, meu. Ajudar os meus clientes a se darem bem, cara, é bacana. Aliás, percebe como é uma mudança de valores na tua vida? Cara, vender é tão legal, cara, tão legal, que ajuda você, muitas vezes, sem saber, sem perceber, a lapidar os teus valores. Como assim, Lacava? Cara, um valor que você pode ter na vida, e é um valor genuíno, é um valor interessante, que é, pô, cara, eu sou um bom profissional, eu me dou bem na vida, eu sou um cara que consigo bons resultados na minha vida. Pô, isso é um valor interessante. Aliás, é um valor que ajuda a gente a crescer. Agora, imagina você, além de carregar esse valor com você, você carrega um outro que é, cara, eu adoro quando eu ajudo outras pessoas a se darem bem na vida. Além de eu me dar bem, além de eu conseguir os meus objetivos, cara, eu tenho paixão por ajudar outras pessoas a também atingir os seus objetivos, se darem bem, conseguirem bons resultados, resolverem problemas, aproveitar oportunidades, lidar com os desafios na vida deles, cara. Imagina você carregando um valor como esse, sabe? Um princípio como esse na tua vida. Cara, eu não sei se você faz ideia do poder, do impacto que isso tem nas tuas vendas. Isso que é muito legal, cara. Quando você desenvolve um valor, eu chamo até de virtude, cara. Porque querer ter prazer em ajudar as outras pessoas a se darem bem na vida é um prazer. Por quê? Porque além de você conseguir, no final de contas, fazer isso com as outras pessoas, cara, isso também reflete positivamente na tua vida. Por quê? Porque cada vez você vai ser mais querido, porque cada vez você vai ser mais desejado. Aliás, eu arrisco a te dizer que você vai ser amado pelos teus clientes. A consequência natural é eles te chamarem mais ou eles estarem com os ouvidos cada vez mais abertos para outras soluções, outros produtos que você tenha aí para poder oferecer para eles. Legal, cara? Aliás, tudo isso te ajuda a gerar confiança. O cliente percebe que você não está ali querendo empurrar para ele, sabe, a qualquer custo. O cliente percebe que você não está ali só porque você precisa vender. O cliente saca, ele percebe nas tuas atitudes, nos teus gestos, que você também quer que ele se dê bem, cara. E isso faz com que o cliente fique mais à vontade com você, isso faz com que ele queira continuar conversando com você e não queira se livrar de você na primeira oportunidade. É nítido quando isso acontece no dia a dia. Se você tem dificuldade, aliás, não importa se você tem dificuldade ou não de reconhecer isso em você mesmo quando você está operando no papel de vendedor, de vendedora. Presta atenção quando você está como cliente. Como cliente, como você é atendido? Quais são aqueles vendedores, vendedoras que te encantam, que fazem com que você fala, pô, cara, gostei desse cara, gostei dessa pessoa. Ou aqueles que falam, cara, não gostei, fui mal atendido, cara, não curti esse vendedor, essa vendedora. Começa a prestar atenção nessas figuras que passam pela tua vida diariamente. E mais do que isso, começa a notar quais são as principais características ou atitudes que fazem você ter essa percepção desse teu colega de trabalho. Cara, quais são as atitudes que te inspiram, que faz você querer voltar a comprar com aquele vendedor ou vendedora, ou então você fala, putz, esse aí nunca mais, cara, esquece, tá? Desde, sei lá, cara, desde soluções mais complexas, né? Você vai comprar um curso, você vai reformar uma casa, até coisas mais simples, sabe? Um atendente do McDonald's. É isso, cara, um atendente do McDonald's. Aliás, nesse sentido, cara, eles são muito bem treinados, né? E falando sobre vender mais produtos ou mais serviços para o mesmo cliente, cara, tem uma coisa no McDonald's que para quem, como um especialista em vendas, né, cara, o tempo inteiro eu estou analisando, o tempo inteiro eu estou estudando, né, e sacando como as coisas acontecem. Tem uma coisa que o pessoal do McDonald's é muito bem treinado. Nem todo mundo consegue aplicar isso de uma maneira mais
descontraída. Principalmente por conta daquilo que eu acabei de te dizer, interesse genuíno e capacidade de gerar confiança. Mas todo vendedor do McDonald's, e o vendedor do McDonald's é o caixa ali, né, cara? Todos eles viram e perguntam em algum momento para você, né? Você fez o pedido lá, o que você quer hoje? Aí você vira e fala assim, hoje eu quero uma promoção do Big Mac. Legal, cara, quer uma promoção do Big Mac, bacana. Aí a pessoa o caixa vira para você e fala assim, você gostaria de levar a promoção da batata grande? Não faz? Você já passou por isso? Muito legal, né? Ou então ela vira e fala assim, tá bom, depois que ela fez o pedido, você também aceitaria levar uma tortinha de maçã ou uma tortinha de banana? Quem sabe um sundae? Não é assim que acontece, cara? Então, deixa eu te contar, cara, isso é uma técnica, né? Isso é uma das principais técnicas para vender mais produtos ou mais serviços para o mesmo cliente, tá? E de que técnica eu tô falando agora, cara? Uma que eu já citei para vocês, cara, que é a habilidade de conduzir um diálogo com perguntas. Cara, olha só que louco, meu. Uma venda simples, que é uma venda de um combo no McDonald's, cara, tem sucesso a venda cruzada, né? Mais produtos para o mesmo cliente, tem sucesso porque lá eles aprendem, praticam o diálogo com perguntas, cara. Diálogo com perguntas. Agora, aonde é que isso vai funcionar melhor? Por que só as perguntas estratégicas, por si só, muitas vezes não resolvem o problema? Porque se você não tiver essa conexão, se você não tiver esse mínimo de confiança com o teu cliente, cara, perguntas estratégicas viram interrogatório, cara, percebe? Não caem bem. Então, por isso que é muito importante, né? Aquele caixa do McDonald's que te atende com um sorriso, que te atende com simpatia, ou então que atendem com empatia, né? Você chegou com criança pequena, ou então uma pessoa com deficiência física, e aí o caixa, cara, recebe com um sorriso, recebe com, não, vem cá, chega mais próximo, coloca ele aqui, senta no balcão, vamos lá, né? Se ajeita de uma maneira mais confortável para que eu possa te atender. Percebe, cara, essa pessoa que tem essa percepção de te acolher, de acolher o cliente. Cara, quando ele começa a usar da estratégia de fazer um diálogo através de perguntas, né? Cara, o cliente recebe isso de outra maneira. O cliente também recebe isso com mais acolhimento. O que dá grandes oportunidades de você explorar mais essa estratégia de perguntas importantes para ajudar o cliente a refletir, a pensar sobre outras oportunidades, sobre outras necessidades, outros produtos, serviços que ele poderia, aliás, que ele deveria ter, e que você aí no teu jeito de se aproximar e entender a situação do teu cliente pode ajudar ele. Percebe, cara? Só pegando carona no exemplo que eu acabei de te dar do McDonald's aqui, sabe aquela coisa? Que tal? Você tá com fome? Que tal uma batata grande em vez da batata média? Cara, resolveria essa questão. Você não acha legal? Pô, é verdade, cara, hoje eu tô com fome. Então vamos lá, manda pra mim uma batata grande, tá? Ou então aquela coisa, cara, bacana o lanche. E sobremesa? Você já pensou na sobremesa? Você é alguém que adora, depois do almoço ou junto com o almoço, incluir no seu almoço uma sobremesa legal, uma sobremesa gostosa? Que tal um sundae? Ou então, que tal uma torta de maçã? Percebe, cara? Muda. Percebe? No mínimo te faz refletir, no mínimo te faz parar e pensar, assim, tá bom, vai, eu vou comprar também. Pronto, cara, consegui comprar, eu, vendedor, tratar, né, lidar com esse desafio de vender mais produtos para o mesmo cliente. Eu estou trazendo aqui um exemplo simples, básico, por exemplo, do McDonald's, porque como eu estou falando para um público heterogêneo, cara, então é importante que você pegue isso e adeque à sua realidade. Não sei se você vende, por exemplo, passagens aéreas, se você vende peças para lojas de material de construção, se você vende seguro, eu não sei, cara, não importa. O mais importante é que são técnicas, cara, fundamentais, são pilares de metodologia que você não só pode, mas você deve usar. Para quê? Para que você possa vender mais produtos para o mesmo cliente, cara. Tem muita oportunidade oculta, tem muita oportunidade que não está clara nem para o teu cliente, nem para você, cara.
E a chave para tudo isso é a tua habilidade de construir e fazer perguntas estratégicas. Tem técnica para fazer isso, tá? Tem técnicas mais específicas para fazer isso. Daqui a pouco, antes de terminar, eu te conto um pouco mais sobre isso. Bom, quando você desenvolve essa habilidade de conduzir diálogos mais com perguntas do que com respostas, você começa a ter essa visão. Você começa a não só despertar o interesse do teu cliente, mas entender melhor aonde você pode encaixar diferentes produtos, diferentes soluções para ele. Legal? E aí você pode estar se perguntando, legal, mas uma última dúvida, qual que é o melhor momento para poder fazer isso? Tá? Vender mais produtos ou serviços para o cliente. Bom, se você sacou aqui o exemplo que eu trouxe do McDonald's, cara, assim, o momento mais adequado é logo em seguida quando você entendeu a necessidade primária do teu cliente e você já está tratando de atender ela, tá? Então essa coisa de mudar aquilo que o cliente está te pedindo, cara, muito cuidado. Às vezes sim, a gente descobre que o produto, o serviço, a solução para o cliente é algo diferente do que ele tem na cabeça. Por quê? Você, como vendedora especialista da sua empresa, conhece bem, ou deveria conhecer bem. E aí você é capaz de não só interpretar, como deveria ser capaz também de traduzir para o teu cliente por que uma outra solução é importante. Mas esse é um outro assunto. Aqui nós estamos falando hoje nessa live de vender mais produtos para o mesmo cliente. Então, cara, o melhor momento é, depois que você já tem o teu cliente atendido naquela necessidade primária, muitas vezes que ele te trouxe, cara, é você, aí sim, imediatamente antes da venda terminar, antes da venda se concluir, você já, pela tua capacidade de ter feito boas perguntas, de fazer uma leitura do teu cliente, sacar o que realmente pode se encaixar para ele. Cara, mas toma cuidado, repito, para não entrar no modo vou empurrar para ele porque eu preciso empurrar. O que eu digo sempre é, se você sacou que não tem espaço, o seu cliente já te sinalizou que não é por aí, não ofereça, cara, não ofereça. É melhor, você perde o aumento de vendas de outros produtos, mas você ganha a continuidade da confiança, a credibilidade que o teu cliente continua tendo com você. Provavelmente, assim como eu, cara, você não vende uma vez só para o teu cliente. Mesmo que seja um produto só, você provavelmente deve vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Cara, nesse sentido, credibilidade é fundamental, cara, fundamental. Outras coisas também são importantes, mas se você quiser continuando a vender para o teu cliente, é legal. Bom, cara, deixa eu te falar. Você falou um pouco sobre técnicas específicas. Cara, existem técnicas muito específicas para poder aprender a construir e fazer perguntas estratégicas para o teu cliente, que viram o jogo, cara, que fazem, entre outras coisas, você conseguir vender mais produtos para o mesmo cliente. Legal, cara? Como é que você faz para ter acesso a isso? Então, deixa eu te contar. Vou aproveitar e vou te contar uma novidade, cara. Semana que vem é a semana da Black Friday, não é? Você já ouviu falar, com certeza. O mercado está bombando já de anúncios e de preparação para isso. Eu não podia ficar de fora, lógico, cara, como um vendedor, adoro vender, adoro ajudar meus clientes. Eu e minha equipe preparamos algo muito legal para Black Friday. Tá bom? A gente preparou, com certeza, você já deve estar imaginando uma promoção, né? A gente já preparou algo que realmente é para quebrar tudo, cara. Algo para não perder como oportunidade. Então, fica ligado aqui nas minhas redes sociais, porque eu vou comentar sobre isso, eu vou comentar sobre a nossa oferta, sobre a nossa Black Friday aí. E essa oportunidade que vai estar vindo junto com a Black Friday, dentro dela tem essa técnica, cara, tem qual é a técnica que me ajuda a construir e fazer perguntas estratégicas para que eu consiga vender mais para o mesmo cliente, ou outros produtos, outras soluções para o mesmo cliente. Legal? Queridos e queridas, cara, muito obrigado, cara, pela tua audiência, super feliz, cara, adoro estar aqui fazendo isso com vocês, espero que você também tenha adorado, e mais do que isso, você tenha tirado, mesmo que seja uma reflexão, mesmo que tenha sido uma frase do que eu disse aqui, e que você sente que, uau, cara, isso vai ser legal, vai mudar o meu resultado no meu dia a dia. Pronto, cara, eu já estou feliz, eu já estou contente
porque esse é o meu grande objetivo. Bom, antes de terminar aqui, tem um comentário do Ronaldo Almeida. Olá, Alexandre, acabei de ler o seu livro. Obrigado, Ronaldo. Cara, que legal. Estou feliz que você curtiu o livro, cara, muito bacana. Aliás, se você tiver dúvidas, comentários, me manda aqui um direct message no meu Instagram, ou melhor, cara, faz um stories com ele, porque eu compartilho aqui para todo mundo ver que você também está curtindo esse livro. Legal, cara? Bom, se você curtiu, vou te lembrar, cara, semana que vem tem a minha Black Friday, tô aí com uma oferta super, mega especial, trabalhei com muito carinho, cara. Pra quê, Lacava? Cara, para que você seja um campeão de vendas, cara, assim como eu tenho conseguido isso na minha vida, para que você bata todas as tuas metas, cara. Deixa eu te falar, não tem como, cara. Adivinha se agora em 2022 eu já não bati a minha meta, cara, já bati a minha meta em 2022. Aliás, eu já mudei ela, já tornei aquela meta que era uma meta importante para mim, uma meta mais desafiadora, e isso é que eu estou percorrendo agora. Cara, eu faço aquilo, porque eu sou dono do meu próprio negócio, então tá tudo certo, né? Aquilo que eu digo até para outras pessoas não fazerem, né? Mudar a regra no meio do jogo. Mas, enfim, eu já bati a minha meta do ano e eu já transformei a minha meta numa meta mais desafiadora já agora para 2022. Porque é isso, cara, porque eu adoro ajudar os meus clientes e eu entendi que quanto mais eu aprendo a ser um campeão de vendas, a bater qualquer meta, mais eu consigo ajudar os meus clientes. Legal? Beijo muito grande, cara. Amanhã tem uma outra live de conteúdo imperdível, cara. Acompanha o meu Stories, porque daqui a pouco eu vou te contar sobre o que eu vou falar. Legal? Tchau, pessoal. Ótima tarde para vocês. Até amanhã. Tchau.